E aí, assim, ali você tem também uma lógica de competição. Aí mas você pensa assim, mas o que tem a ver o capitalismo com o Instagram? Veja, o Instagram, para começar, o produto é você. Não, a rede social é uma lógica de consumo inescapável, não tem nem... Você é exposto o tempo inteiro a propagandas, né, que é o que faz a plataforma se manter, e você tem a mesma lógica que é, quanto mais eu ganhar e menos esforço eu fizer, melhor, né, que essa é a lógica capitalista, né? Uhum. Quanto mais lucro você fizer com menos recursos dispensados, é esse o ideal capitalista, né? Ainda que você tenha o suficiente, você sempre vai querer mais, né? Porque na lógica capitalista não há suficiente, né? E das redes sociais são um grande demonstrador disso. Lambda Nerd. Não, esse é outro, né? Esse é outro podcast. Mas, olá, tudo bem? Estamos começando aí mais um Fé Pública, né? É o 4º episódio do Fé Pública. Outra vez? Estamos andando já, né? Isso aí. Eu sou o Thiago Melo, sou teólogo, cientista da religião e pesquisador em teologia pública e política. E eu sou Cacau Marques, pastor batista e professor de história. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante, muito legal, que é sobre economia de comunhão. Que tema bonito, né? Tema bonito. É economia de comunhão ou economia da comunhão? Você decide. Pode ser de comunhão ou da comunhão? O que você acha? Eu acho que de comunhão é legal, né? O problema de ser economia de comunhão parece que a gente tá economizando a comunhão, entendeu? Ah, é verdade. Assim, economia de energia, economia de água. Dependendo da pessoa, a gente economiza a comunhão também. Mas não é isso que eu disse. Economia da comunhão, então. Beleza, da comunhão é melhor. A gente... Bom, então, esse tema é o tema que eu ouvi aqui, vamos dar os devidos créditos, né? Eu ouvi o Ed René num dos sermões dele, falando esse termo economia de comunhão. Eu achei ele um termo bonito que comunica muita coisa, e eu acho que talvez um subtítulo, né, para esse episódio seria que o pai e o pão são nossos, né? Talvez pra gente conversar um pouquinho sobre essa lógica mais coletiva do reino de Deus e da fé cristã, né? Em comparação ou em alternativa com a lógica que nós vivemos hoje, que é nós vamos dar um nome aqui, né, para a lógica capitalista, né? Nós vamos falar dessa forma aqui. E claro, vamos trabalhar outros temas também, mas acho que essa é a principal coisa. Você quer começar falando um pouquinho sobre isso? Talvez as pessoas se perguntem assim, tá, mas o que isso tem a ver com esse tema do podcast geral, que é fé, religião, evangelicalismo, democracia, sociedade. É lógico, tem a ver com sociedade, né? Mas a gente também tem toda uma ordem política, democrática, e também eclesiástica, que ela é alimentada no seu imaginário por essas perspectivas econômicas, ela estabelece direcionamentos, caminhos possíveis da sociedade de acordo com uma lógica econômica, e às vezes não sobra muito espaço para uma visão crítica do oceano no qual a gente está inserido, né? Aquele negócio de que um peixe não sabe o que é água, né? Porque ele está dentro da água o tempo todo, né? Boa. E me parece muito útil que a gente olhe para as escrituras e para a teologia em si, né? Com essa articulação de uma revelação que se dá para além dessa lógica. E por isso ela é crítica, né? Para usar um termo bem consagrado aí na teologia bíblica, né? A imaginação, né? A imaginação que se produz a partir da profecia bíblica, que traz a possibilidade de outros caminhos, né? Que, afinal de contas, eu acho que é uma das funções dessa nossa capacidade de pensar. E tem uma coisa também que, assim, tipo, qualquer teologia, porque alguém pode pensar assim, pô, mas sabe, isso é para ser discutido na teologia, né? Isso é o objeto da teologia, falar sobre uma conjuntura econômica, social, política, né? Isso não é uma questão, né, meramente política, né? Por que nós estamos entrando nisso? Isso não é uma, sei lá, qualquer coisa que seja que as pessoas que podem argumentar, né? Mas a questão é que toda teologia, independente de qual, seja a teologia que foi construída no próprio texto bíblico, na recepção da revelação de Deus, em comparação com aquela realidade vivida ali por quem escreveu, ou pela comunidade que escreveu, toda ela é uma teologia responsiva. Toda teologia é responsiva. No sentido de que ela recebe e ela criticamente se apropria das palavras de Deus
para dizer algo sobre determinada realidade. Então, o que nós estamos fazendo aqui, o que nós vamos tentar fazer, é uma leitura daquilo que nós temos vivido no nosso dia a dia mais ordinário possível, né? Que é, nós vivemos imersos nessa realidade onde nós somos obrigados a viver de forma produtiva, a viver de forma consumista, né? Isso para alimentar determinado sistema econômico que é aquele que a gente vive, né? E por isso que nós estamos dando nome aos bois aqui, né? Dizendo que, ó, nós estamos falando da realidade capitalista, né? Porque é essa que nós vivemos, né? Então, vamos fugindo, né? Aquela fala do diretor do Parasita, né? Você lembra disso? Lembro, muito bom, no Oscar, né? Eu fiz um filme para os coreanos e o mundo inteiro se identificou porque todos nós vivemos num grande país chamado capitalismo. Muito bom, perfeito. É isso. Não, isso é um bom tópico, talvez a gente entre nele, né? Sobre como o que nós vivemos hoje, que é um capitalismo mais tardio, ou o que convencionalmente dentro da academia se chama de neoliberalismo, né? Que não é só um termo pejorativo, é também uma descrição, né? Porque muitos dos neo, eles são pejorativos, né? São modos críticos de dizer... E alguns usos de neoliberalismo também é mais agudo, né? Sim. Mas na academia há outros cuidados, pode ser só ironia. Perfeitamente. Eu acho que isso é meio que normal também, quando você, dentro das pesquisas, é um termo crítico, neo alguma coisa, né? Na maioria das vezes. Mas nós não estamos aqui para passar pano do neoliberalismo de forma nenhuma. A gente tá dizendo assim que o termo em si mesmo não tem que ser pejorativo. Ele pode ser um termo descritivo também. E a ideia é de descrever... vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Acho que é importante dar uma esclarecida, né, no que nós estamos falando. E depois a gente vai para pensar na lógica e tal, e como isso se aplica em termos de sociedade democrática, porque esse é o nosso objetivo aqui do nosso podcast, né? Acho que uma coisa importante de dizer é o seguinte, é que quando a gente fala sobre um sistema econômico capitalista, nós estamos falando de um fenômeno com diversas faces, né? Tanto históricas quanto políticas e sociais mesmo, dependendo da onde a gente está localizado. E técnicas até também, né? Perfeito, boa. Até metodológicas, se for pensar academicamente, né? Tem aproximações diferentes para você falar sobre esse tema. E quando a gente fala sobre capitalismo, nós não estamos falando sobre mercado. É uma coisa muito importante ser dita, tá? O mercado ele é anterior ao capitalismo, né? O mercado existe desde quando a gente tem a capacidade de ter certos recursos produzidos pela humanidade e a gente consegue trocá-los, né? Então essa capacidade produção de excedentes agrícolas que você pode destinar à troca e isso, perfeito. Qualquer coisa que a gente possa trocar em termos de produto, ele é parte daquilo que se denomina chamado mercado, né? A troca de valores. Então isso é normal, né? O mercado ele sempre existiu desde que a humanidade passou ali da fase caçador-coletor para aquele que produz, né? Aquele que é agricultor, aquele que é, sabe, o cara que trabalha na roça e tal. Então isso existe, né? Agora, é na modernidade que a gente tem um certo acúmulo de recursos devido à capacidade de produção, principalmente com a Revolução Industrial. Perfeito. Então, a Revolução Industrial, por exemplo, nos dá a capacidade de produzir por máquinas. Então, você não tem mais o processo artesanal. Exato. O cara que criava 4 cadeiras em 3 meses, porque é tudo artesanalzinho, né? Ele pode agora criar uma fábrica, não ele mesmo, porque ele não tem recurso para isso, mas quem tem recurso para ter uma máquina, ele compra a máquina, contrata pessoas e aí ele faz 200 cadeiras nesses mesmos 3 meses, né? Todas elas uniformizadas, ou talvez 2 ou 3 modelos, né? Principalmente no começo da Revolução Industrial não tinha quase nenhum modelo, então era uma coisa bem da fordização mesmo, né? Dos produtos. E aí você tem essa capacidade de produção em maior escala, e isso significa que você pode acumular muito mais bens e trocá-los, né? Conforme as trocas elas vão tendo valores distintos. Então, uma galinha não é igual a 3 alfaces mais, né? Você pode ter uma galinha que vale 50 alfaces. Aí você tem uma troca de valores que pode ser definida conforme os atores econômicos ali, eles se movem de determinadas formas. Enfim, eu sei que isso aqui está muito abstrato, mas o ponto é que as trocas no capitalismo, no capitalismo emergente da Revolução Industrial, é totalmente distinta das trocas pré-modernas, do mercado pré-moderno. Porque no mercado pré-moderno você não tem uma coisa que é a produção em escala, a produção em grande escala. Bom, e com isso nasce aquilo que é chamado de primeira instância do capitalismo, aonde você tem grandes conglomerados, né, grandes fábricas de pessoas que têm a máquina,
que tem as pessoas para produzir, e essas pessoas que estão trabalhando lá, elas recebem um valor ínfimo em relação àquilo que elas produzem, por isso a crítica marxista, né? A crítica marxista ela é justamente nesse início aí, dizendo assim, olha, aquilo que ele produz, o trabalhador produz, ele nunca tem acesso porque o valor que ele recebe em relação ao que ele produz é ínfimo, é quase nada, né? Então tem um valor que é o valor agregado, para usar o termo contemporâneo, né, no produto, que ele não teria em si mesmo se não fosse a lógica capitalista de possibilidades de produção. E aí, agora, o que nós vivemos hoje não é essa mesma condição. Nós estamos vivendo um outro momento onde a gente tem, primeiro de tudo, um ambiente globalizado, geopolítico também, né? Então você tem um mercado que ele se move em todos os lados do mundo, né? A gente tem, por exemplo, diversas relações econômicas ou multilaterais com países do mundo todo. O Brasil tem relação com a China, mas tem relação com os Estados Unidos. Ou seja, a China e os Estados Unidos não se dão, mas em termos de economia eles precisam um do outro, entendeu? A Rússia e os Estados Unidos não se dão, mas o Brasil ele relaciona com os dois, porque eles precisam um do outro. E o que significa isso? Que o nosso mundo, ele tá nesse mundo globalizado, como é chamado, né? Ele necessita de troca de recursos e isso é mediado por um sistema econômico, que é o sistema capitalista, um capitalismo mais tardio, um capitalismo mais atual, que é o que é chamado de neoliberalismo. No entanto, como que isso pinga na questão política, né? Porque a gente pode falar assim, não, mas isso é só uma questão de econômica, né? Ou seja, isso é só o livre mercado. Isso é a capacidade dos atores econômicos se interagirem entre si sem, digamos assim, nenhuma intervenção muito grande, seja do Estado, seja de organizações internacionais, né? Como a ONU, qualquer outras, né? Ou bancos mundiais e coisas assim. Mas não é só isso. O que é chamado de neoliberalismo é, no final das contas, uma lógica de vida. É uma lógica onde nós nos acostumamos ou nós nos deixamos acostumar com a competição e com uma certa produtividade que faz com que eu preciso, por exemplo, passar por cima de outras pessoas. Caso contrário, eu vou perder a minha vaga, né? Eu preciso fazer mais do que o outro, porque se eu não fizer, o outro vai tomar o meu lugar. Quem produz mais é quem tem as vagas, quem produz mais é quem tem a capacidade de continuar, né? Ou de negociar, enfim, muita coisa aqui. Então, acho que é aqui que respinga a democracia, porque isso é um desafio a democracia. Eu acho que passa por uma maneira da gente encarar o próximo, assim, nessa nossa convivência. Ao mesmo tempo que está em disputa, está precisando. Isso funciona no nível internacional, como você falou, mas funciona também nas nossas relações pessoais. Ao mesmo tempo que o meu vizinho é meu vizinho, ele também é aquele com quem eu disputo uma vaga ou com quem eu, né, disputo o pão de cada dia, né? E isso nos coloca em relações que são relações... E assim, isso não é unicamente do capitalismo, isso existe de outras maneiras bem distintas, mas também existe, de relações que são muito mais alianças do que verdadeiros relacionamentos, né? E a possibilidade de um pensamento de bem comum, como a gente tem discutido bastante aqui, né? É importante a gente pensar sobre isso. Você fala da relação entre essa questão e a questão da democracia, a gente vê recentemente isso acontecendo, né? As eleições nos Estados Unidos, por exemplo, a última eleição, né? Você teve um grande bilionário desenvolvendo um papel central nessa eleição, com seus recursos, inclusive pagando para as pessoas se registrar para votar, né? E desequilibrando a balança, né? Ou quando você pensa, uns anos atrás, teve aquele escândalo da gravação do presidente, na época, o Michel Temer, né? Foi gravado pelo cara da JBS, né? E aí o pessoal falou, olha, atendeu ele sem agenda e tal, né? E aí eu penso, puxa, na democracia cada voto vale um voto, o meu voto vale um, o voto desse CEO vale um também, mas eu não tenho acesso ao presidente fora de agenda. Ele tem, né? Então essas questões todas, elas desequilibram também essa nossa organização social e política, né? Então eu tô falando de coisas bem mais evidentes, de as coisas bem menos evidentes. É, né? claro, exatamente. Não, é porque se a gente parar pra pensar... Bem mais sutis. A cadeia de efeitos, né, digamos assim, dessa lógica de competição, ela se aplica a muita coisa, quase tudo, né? A gente pode arriscar dizer aqui. Porque se a gente pensa, por exemplo, em como as nossas relações funcionam, digo assim, a nossa relação com a nossa família, com os nossos amigos, com quem trabalha com a gente e tal, sempre tem envolvido ali uma coisa meio
tácita, né? Não é dita, mas tá tácito. E de que nós dois somos competidores, né? Nós estamos competindo em alguma coisa. Por exemplo, nós estamos competindo em atenção. Nós temos as redes sociais, que são grandes veículos de comparação de vida, né? Sim, também. Onde você compara o seu sucesso com o sucesso de alguém. Tem alguém que tá, sabe, postando ali aquela trend de 2024 agora, final do ano. Né? Quem tá nos ouvindo agora, provavelmente já passou isso, Já né? passou, Mas teve uma trend, tá no passado longínquo de 2024. Teve uma trend que as pessoas falaram assim, como eu posso ser triste se... E aí as pessoas vão colocando os seus sucessos, né? Dependendo do ano que você teve, você sai dali, né, pra... Decepcionadíssimo, né? Nossa, esse foi um ano super difícil pra mim e tal, muitas vitórias também, mas quantas derrotas, né? E aí, assim, ali você tem também uma lógica de competição. Aí mas você pensa assim, mas o que tem a ver o capitalismo com o Instagram? Veja, o Instagram, pra começar, o produto é você. Não, as redes sociais são uma lógica de consumo inescapável, não tem nem... Você é exposto o tempo inteiro a propagandas, né, que é o que faz a plataforma se manter, e você tem a mesma lógica que quanto mais eu ganhar e menos esforço eu fizer, melhor, né, que essa é a lógica capitalista, né? Quanto mais lucro você fizer com menos recursos dispensados, esse o ideal capitalista, né? Ainda que você tenha o suficiente, você sempre vai querer mais, né? Porque na lógica capitalista não há suficiente, né? Então as redes sociais são um grande demonstrador disso. Ó, quantos likes eu tiver, quanto mais eu tiver, melhor. Quanto mais seguidores eu tiver, melhor. Quanto mais pessoas me seguindo, né, e se engajando, melhor. E aqui a gente tem até uma questão de competição de atenção, a economia da atenção dentro das redes sociais, né? Tudo isso, que eu acho que isso é muito típico do capitalismo nessa nossa fase que a gente tá, que na verdade todas essas nossas atividades, inclusive as atividades, nós poderíamos chamar todas elas de trabalho, né? Tem um texto que eu acho que eu já comentei com você, do Ian Bogost, né, de 11 anos atrás, chamado Hiperemprego, que ele fala sobre como nossas postagens em redes sociais, elas são empregos, na verdade, elas são trabalho, não são empregos, são trabalhos, né? Trabalhos remunerados não monetariamente, a gente não ganha dinheiro, alguns ganham, né? Mas a gente não ganha dinheiro, mas a gente ganha outras coisas que a gente tá trocando, a gente tá vendendo força de trabalho ali também. Você tá produzindo um conteúdo, o Elon Musk faz muito post, mas o Zuckerberg não faz post, entendeu? Ele vive dos posts que a gente faz, né? E aí você tá fazendo essas coisas e você tá ganhando uma coisa em troca. O quê? Tá ganhando atenção, você tá ganhando projeção, ou você tá fazendo uma coisa que a gente fala bastante, que é monetizando, né? Então tá entrando nessa lógica. E aí no final, todas as nossas atividades, elas acabam tendo esse fim. Então todas as coisas que a gente vê, as coisas mais belas que a gente vê no mundo hoje, elas são pensadas incluindo essa lógica do lucro econômico mesmo. E veja só, eu nem estou fazendo um juízo de valor, eu só estou mostrando como não precisa ser desse jeito, porque não foi sempre assim. Quando você vê, por exemplo, uma belíssima obra de arte, tá bom? Contemporânea. Maravilhoso. Um filme. Vamos pegar um filme, né? Que já é uma indústria bem estabelecida, né? E precisa de toda uma estrutura coletiva mais, às vezes, do que uma Árvore da Vida, do que um poema e tal. Pode ser a Árvore da Vida, que você tá com um filme que eu gosto, né? Ou qualquer outro filme recente, um filme muito bonito que você gosta muito e tal. Não tem como escapar do fato de que aquele filme tem que dar lucro. Ele tem que dar o dinheiro para ele se manter, ele tem que funcionar dessa maneira. Essa vinculação com qualquer outra atividade separada do lucro, ela quase que não existe na nossa sociedade. Ela existe em aspectos muito específicos, muito reduzidos, e não são esses aspectos que movem grandemente a sociedade, né? Então a gente submeteu todas as coisas a essa lógica do lucro, e não foi sempre assim. Eu sempre gosto de lembrar que as grandes obras de arte, por exemplo, da Idade Média, elas não têm nem autoria, a gente nem sabe quem fez muitas delas. Quem fez tal afresco, quem esculpiu tal coisa, quem fez tal igreja, a gente nem sabe, porque não era essa ideia, Claro, tem um salário pago ali, tem uma questão ali, tinha uma outra lógica funcionando ali também, que também tinha a ver com ganho e tal, mas o sistema medieval funcionava de outra maneira, né? Era com outra forma de ver. Só que essa coisa, ela tá tão
A gente tá tão permeado por esses valores que a gente nem consegue pensar mais nisso. Quando a gente olha lá pra trás, a gente passa a identificar capitalismo em tudo, em fases pré-capitalistas, Sim. porque a gente imagina que é quase que a vida natural do ser humano. Sim. É viver dentro dessa lógica. Da lógica da troca que dá lucro, que dá renda, que levanta o recurso e a riqueza e tal, Sim. dentro de uma lógica que vem muito atrelada com uma visão individualista bem neoliberal mesmo, da ideia do homem que se faz por si mesmo e tal. E talvez não seja bem assim que a gente enxerga na Bíblia. Sim. Quer dizer, certamente não é, porque a Bíblia inteira foi escrita numa fase pré-capitalista, Perfeito. né? Não, e tem uma coisa interessante, né? Aquilo que no mundo pré-moderno era um vício, né? Que é o vício da ganância. Cara, eu ia falar isso. No mundo neoliberal é uma virtude. Né? E isso significa o quê? Só pra gente entender aqui. A gente pode estar falando isso aqui e alguém pode estar pensando assim, pô, mas o que isso tem a ver exatamente comigo? Eu sou uma pessoa generosa, sou, sabe, um cristão, gente boa e tal. A questão é o seguinte, o que nós estamos dizendo é que fora da lógica capitalista, a gente inviabiliza aquilo que, digamos assim, compete com a própria lógica do capitalismo. Ou seja, você pensa em arte, você não consegue viabilizar a arte sem nessa lógica. Exato. Você pensa nesse nosso projeto aqui, entendeu? A gente precisa de mantê-lo, entendeu? De sustentá-lo. Tudo isso afeta, digamos assim, né? E quando você pensa, por exemplo, na vida denominacional, na vida eclesiástica, você está pensando a mesma coisa. O Tim Keller, né? Ele tem um vídeo dele que é o que você não aprendeu no seminário. Sim. E aí ele fala que algumas coisas que ele não aprendeu no seminário era para não aprender mesmo, só ia aprender no ministério, mas ele fala uma coisa lá que ele fala, que uma coisa que eu não aprendi no seminário que a gente deveria ensinar é como levantar recursos. Não. Ele, pelo menos, sendo bem honesto, ele fala assim, cara, isso faz parte dessa lógica. Não tem muito... Exato. Então você inviabiliza, né? Imagine só, nós estamos falando, olha que loucura isso. Nós estamos falando que no mundo em que nós vivemos, a própria existência de pessoas que querem seguir a Jesus só é viabilizada dentro de uma lógica econômica específica. Exato. Mais do que isso. A própria existência tá na lógica econômica. É claro, alguém pode falar, mas toda existência humana esteve na lógica econômica no sentido de que tem a ver com produção, com o ser humano. Tudo bem. Até isso é debatível em algum sentido. Qual é a lógica econômica dos caçadores e coletores, por exemplo, mas tudo bem. Sim. A existência de qualquer pessoa, em qualquer sociedade hoje em dia, nesse grande mar capitalista que a gente vive, ela tá vinculada com a possibilidade de a gente pagar pra viver. Exatamente. Porque pessoas que escolhem viver uma vida sem pagar nada, elas são consideradas pessoas à margem dessa sociedade. Perfeito. Eita! Não só a existência dos que querem seguir Jesus Cristo, mas a existência humana mesmo. Tá? Ela tá centralizada na nossa possibilidade de pagar pra viver. Pagar pra morar em algum lugar, pagar pra comer, pagar... E lógico, a gente sempre precisou do trabalho, né? Mas não é nem isso mais que tá movendo essas coisas. As pessoas que decidem não pagar, ainda que elas recolham os seus recursos de outros lugares para sobrevivência, elas são consideradas à margem dessa sociedade. Até porque você é considerado alguém produtivo e à medida que você produz e consome, né? Então uma lógica toda de produção e consumo inteira aqui, né? E não foi sempre desse jeito, ainda que sempre teve injustiças, né? Mas não foi sempre desse jeito, então acho que dá pra gente já falar sobre isso, só queria comentar uma coisa. Tem muita gente que pode ser mais defensor, digamos assim, né? Eu acho que numa boa intenção, né? Ser defensor, assim, do livre mercado, sei lá, né? Que é uma noção meio abstrata, que dependendo da conjuntura que a gente tá falando, é muito aceitável, né? Os sociais-democratas, que são, assim, gente de centro-esquerda, né? Historicamente eles são identificados assim. Social-democrata acredita também num mercado livre, embora não numa lógica neoliberal que é aquela que nós estamos vivendo, né? Então muita gente, por exemplo, faz um malabarismo hermenêutico, na minha opinião, para dizer assim, sei lá, mas olha, o capitalismo ele é só uma resposta ao realismo antropológico que está por trás da economia, que é o quê? Cada ser humano busca o seu próprio interesse. Né? Então, buscando o seu próprio interesse, ele tenta contribuir para o bem comum. Isso é Adam Smith, a escola clássica de economia, entendeu? Isso. Então, quando você fala isso, você quase que naturaliza, exatamente como você falou. Você naturaliza essa lógica, que é muito problemática. E aí, cara, olha que louco isso. Muita gente fala assim, não, mas você vê no processo evolutivo,
O processo evolutivo, ele pressupõe isso. É. Pressupõe a competição, pressupõe a disputa, né? Mas veja, na verdade, se você pensar, se você ver os autores contemporâneos da biologia evolutiva, Exatamente. todos eles vão dizer que aquilo que é mais preponderante para a evolução acontecer não é a competição. É a cooperação. É a cooperação, É. perfeito. Então, assim, isso não pode ser naturalizado, né? E aí acho que essa é uma ponte interessante, porque, pô, se isso não pode ser naturalizado, então quer dizer que precisa ser criticado, né? E assim, eu acho que a gente precisa também deixar claro que a gente não tá, de alguma maneira, sacralizando outras formas de organização, né? Perfeito. Porque a gente tem nossas críticas Sim. a várias coisas, e várias delas, né? E é super legítimo que pessoas defendam posições, até às vezes como mal menor ou coisa do tipo, cada um tem a sua abordagem, né? Sim. Mas a gente não pode, de fato, naturalizar aquilo que não é, de fato, natural, né? E inventar que isso seja uma realidade inescapável, né? A vida é assim mesmo, tal, porque eu acho que não é assim que a gente aprende na escritura mesmo, né? A gente aprende a olhar para todas essas questões e olhar com a crítica que ela traz, né? Não, eu acho que isso é um ponto muito importante, Cacau, porque assim, pode parecer, né, até aqui, que a gente tá falando a partir, sei lá, de uma perspectiva marxista, né, ou comunista e tal, não é nada disso, Não. né? Nenhum de nós dois é comunista, então a gente não tem essa pretensão, né? Não. A gente tá fazendo uma crítica que é principalmente motivada pela nossa fé, né, mano? Exatamente, porque se você entrar nessa lógica, eu acho que a realidade humana, ela fica muito reduzida, né? Quando você centraliza a existência humana apenas na possibilidade que ela tem de produzir e consumir, né? Sim. Existe algo mais fundamental sobre isso, né? E eu acho que é algo que a gente aprende de Jesus mesmo, né? Desse valor intrínseco que o ser humano tem diante de Deus, né? É um valor que o ser humano tem diante de Deus e isso não foi conferido por ninguém, não está numa escala que a gente atribui, que a gente decide de antemão. Boa. É Deus mesmo que coloca dessa forma, né? A gente tava falando aqui antes, não sei se eu posso puxar agora, deixa eu puxar isso aqui agora. Fica à vontade. Faça o que você quiser. Eu tava falando aqui antes da gravação, como que a gente tem no Sermão do Monte uma lógica que vai bater nessa possibilidade de objetificação do outro, né? Pois isso é Em que muito bom. você submete o outro a um olhar lascivo, você submete o outro ao olhar da ira, né? Você submete o outro a um olhar que é um olhar consumista, né? Boa. Uhum. E Jesus chega a dizer lá que os olhos são a candeia do corpo, né? Então, a maneira como você ilumina as coisas com o seu olhar, né? Eu sei que a gente aprende na ótica que o olho só recebe luz, Sim. ele não emite luz. Quer dizer, ele emite quando reflete, né? Ele reflete luz, mas ele não é fonte de luz de nada. Mas na Bíblia tá falando como você ilumina a vida, como você olha pra vida. E a luz com a qual você ilumina a vida, se é uma luz consumista, você tá em trevas, né? E é bem nesse tempo que Jesus está falando, porque ele começa a falar de não juntar tesouros na terra, mas juntar tesouros no céu. Aí ele fala da luz do olho como candeia do corpo. Depois ele fala que não dá para servir a dois senhores, não se pode servir a Deus e as riquezas. Interessante essa ligação, né? Ele faz, né? e é bem no meio ali que ele bota o olhar. E pouco tempo depois ele vai ensinar a gente a olhar para as coisas. E aí ele diz assim: olhai os lírios do campo, olhai os pássaros do céu, né? Ele ensina a gente a olhar de novo e olhar a partir da perspectiva de Deus. Por que da perspectiva de Deus? Porque Deus é o que dá alimento para o pássaro do céu, Deus é o que veste o lírio do campo. E aí, mas a lógica não está nisso. Não está em você confiar que Deus vai dar. Deus dará. Não é isso. Tá em olhar para as coisas do jeito que Deus olha. Porque ele diz: não tem vocês muito mais valor do que estes, né? Do que os lírios, do que os pardais. Essa ideia do valor é que tem que estar aqui, que ela entra em conflito com esse reino de Mamon, né? Que coloca preço em todas as pessoas. O valor de Deus, que Deus dá ao ser humano, é um valor intrínseco. Vocês têm valor, vocês têm mais valor. Então a gente precisava recobrar essa lógica e pensar: se o ser humano é valioso, se o meu próximo é valioso, que tipo de sistema eu organizo a partir dessa ideia? Não uma ideia que parte do meu interesse pessoal. A soma dos nossos interesses pessoais vai levar ao bem comum. Mas pensar: talvez eu esteja numa posição de disputa pelo meu interesse pessoal que faça com que aquele que já está em desvantagem fique mais em desvantagem ainda. Então não adianta eu buscar o meu interesse e ele buscar o dele. Que nessa luta eu vou ficar cada vez mais forte, ele vai ficar cada vez mais fraco. Aquela imagem que o pessoal fala
de uma corrida, né? Já viu isso? Uhum. Sim. Alguns começam... É isso? Não. Vamos fazer uma lógica aqui, então, desenvolvimento econômico da sociedade. Vamos fazer uma corrida, todo mundo corre. E tem premiação em dinheiro no final da corrida. E é igual a Fórmula 1, são vários grandes prêmios, né? Todo mundo a pé, todo mundo correndo descalço. Ao final, cada um ganha o prêmio de dinheiro e pode usar esse dinheiro para melhorar as suas condições de corrida. Então, quem ficou em primeiro no primeiro, compra uma bicicleta. O segundo, compra um tênis. O último, não compra nada. Próxima corrida, cada um corre com isso. Entendeu? Então, nessa lógica, tá todo mundo disputando com as mesmas regras. Tá todo mundo disputando com as mesmas regras. Tá todo mundo buscando a vitória. Tá todo mundo buscando seus próprios interesses. De certa forma, tá. Mas no final... Aí, tem prêmio pra todo mundo? Tem. Mas no final... As distâncias dessa competição vão ficando tão grandes que meramente confiar na disputa de cada interesse pessoal não é suficiente. É lógico que irmãos nossos de viés mais liberal vão pensar, claro, então a gente compensa isso com uma lógica de generosidade dentro de um pensamento cristão, voluntário, não imposto, e aí eles vão pensar ainda num estado mínimo a partir de uma ética voluntária de dar e tal. Tudo bem. E tudo bem, assim, acho que é uma maneira de se olhar, é um modo de olhar, é um modo de interpretar a escritura, um modo de ver. Particularmente, aqui eu entro numa questão muito particular mesmo, e talvez a parte da nossa audiência vai discordar, e tudo bem também com isso. Sim. Eu acho que isso nunca foi suficiente na história. Porque você pode dizer assim, a desigualdade não é um problema, o problema é a miséria. Esse é o argumento, né? Então, se for todo mundo desigual, mas todo mundo tem o básico, então tá ótimo. Mas na verdade não é assim que funciona. Porque quando, por exemplo, um cara muito rico dirigindo um Porsche bate o seu carro num motorista de aplicativo e o motorista de aplicativo morre, nenhum ali é miserável. Nenhum dos dois. Mas a diferença de dinheiro trouxe uma injustiça. Eles não foram julgados da mesma maneira. Sim. Entendeu? Ou quando alguém, num grande carro, né? Vou falar só de carro hoje, bate num ciclista e o ciclista perde o braço. Esse ciclista é um trabalhador assalariado que ganha seu dinheiro, classe média, ele não tá na miséria. Mas o dono do carro é um importado, não ficou preso um dia. Você entendeu? Então essas desigualdades, por mais que elas não sejam só baseadas na miséria, elas ainda geram injustiças do ponto de vista político e jurídico. Sim. Então a gente precisa pensar estruturas que são mais justas. A gente precisa partir de como a gente é movido esses outros âmbitos da nossa organização social por essas distinções econômicas. Sim. E a Bíblia era muito clara sobre isso. Lê a Epístola de Tiago. Ele vai falar exatamente isso. Ele vai falar, são os ricos que carregam vocês para os tribunais. Gente, presta atenção. O rico não tá falando, eu sou rico, fica quieto que eu tô mandando. Não. O rico tá falando assim, vamos levar para a justiça. Uhum. Ele tem como pagar de uma O Tiago não fala assim, são os ricos que impedem que vocês vão ao juiz. Não, são os ricos que te levam ao juiz. É isso que eu falei. Não é? Exatamente. No meu livro, da Bíblia. Exatamente. O livro de Tiago. Então, veja, entendeu? A própria Bíblia está falando, gente, o sistema ele não é neutro. O sistema ele não é neutro. Ele é descompensado. E aí a gente tem que pensar, o mundo tá desse jeito, o mundo é dessa maneira. A gente pode pensar num outro mundo possível, mas a gente também tem que andar no mundo que a gente tá vivendo. Perfeito, eu não vou viver no mundo de daqui a 200 anos. O que a gente faz disso? Sim. Não, eu acho que tem acho que algumas coisas que a gente pode colocar aqui. Aí a gente vai revezando aqui as nossas palpites. Manda ver. Acho que uma coisa interessante é pensar na própria lógica mesmo. A gente tá falando aqui de lógica neoliberal e não sei o quê. Então vamos falar de uma lógica do reino de Deus, né? Qual que é a lógica do reino de Deus em contraste com a lógica que nós vivemos hoje? Acho que um dos fatores dessa lógica do reino de Deus é a capacidade de ser não só generoso, mas de ter um olhar para os seus bens de que não são seus, né? Isso é uma coisa, assim, fantástica, mas que é difícil de ser encarada na vida normal, né? Porque, assim, cara, olha que coisa, eu tenho pensado bastante nisso, assim, olha como a gente criou cascas, né, para nós mesmos, né? De modo que a nossa vida, ela é tão ocupada, a gente tem tão pouco tempo para fazer as coisas, e a gente tem que fazer aquilo que é do nosso interesse primário, ou seja, pagar as contas, né? Nos alimentar, comprar as coisas que a gente precisa, alimentar a nossa família e tal. E, cara, isso faz com que a gente se ocupe totalmente de nós mesmos, né? É verdade. E isso cria uma casca, a gente fica impermeável. E aí, aquilo que é necessidade do outro, ela se torna inalcançável para nós. Primeiro porque a gente não se expõe às necessidades do outro mais, né?
gente não tem mais oportunidade mesmo no dia a dia, sabe? De ver, não só ver a miséria, mas de ter a possibilidade de fazer algo em relação à miséria. Não só ver a necessidade do outro, mas a capacidade de dispensar o seu tempo, que necessariamente significa gastar menos tempo consigo mesmo, né? Ou, digamos assim, uma interrupção da sua vida, né? Imagina que você está num fluxo contínuo seguindo as coisas que são do seu interesse primário. E aí a necessidade do outro é uma interrupção, né? E essa interrupção, ela é até um pouco invasiva por vezes, né? Porque você imagina aquela pessoa na rua, por exemplo, que está em necessidade, que está numa sociedade, numa situação de vulnerabilidade social e econômica, e aí ela te aborda ali com a necessidade dela, né? É um modo invasivo mesmo, mas é que dispensar o nosso tempo para esse tipo de coisa é difícil, né? Mas a lógica do reino de Deus tem muito a ver com, por exemplo, Paulo lá em Filipenses fala de que nós precisamos ver as necessidades do outro, né? Como uma necessidade anterior à minha própria. Sim, não é? exatamente. Olha como isso é difícil, cara, de ser vivido, né? E como isso também subverte aquilo que nós vivemos hoje. Né? Mas como fazer isso no dia a dia? Eu acho que, de novo, assim, a gente tem falado disso nos outros episódios também, acho que tem muita coisa que tem a ver com como nós reagimos e nós adaptamos e acomodamos a nossa fé com a nossa realidade individual, né? Então, como nós vamos fazer é uma coisa que depende. Você vai fazer parte de um projeto social, se você vai fazer doações mensais, se você vai você mesmo ajudar, enfim, né? Enfim, como você faz isso é uma outra questão. Mas é que nós precisamos rever a lógica, o olhar, né? Como você disse. Como que nós olhamos para essas questões? Mas, enfim, essa é só uma das coisas. Acho que tem muito mais, né? E eu acho que aí a gente entra numa possibilidade da igreja mesmo, como esse ambiente de convivência sobre outras bases, né? Então eu vou falar o ponto positivo e vou falar um desafio que a gente tem nisso. O ponto positivo é, a gente se reúne como família da fé, e aí eu não estou dizendo só se reúne para cultuar, mas a gente pertence a um grupo para desafiar essas formas que a gente identifica as nossas separações, né? Essas categorias nas quais a gente separa, né? E essas categorias, inclusive, que envolvem categorias econômicas também, né? Total. Então, a gente precisa... Bom, recentemente teve aí uma fala, infelizmente infeliz, né? Sobre área VIP no culto, né? Sim. Gente, isso não faz o menor sentido, porque justamente é o contrário que tem que acontecer, né? A gente tá falando de uma realidade do corpo de Cristo, um corpo que Cristo tomou, assumindo entre nós, convivendo com gente que é muito menos VIP que ele, né? E se a igreja, corpo de Cristo, faz essa distinção, ela está quebrando todos os tipos de princípio eclesiológico do Novo Testamento, especificamente do próprio livro de Tiago. Sim, exatamente, cara. Que Tiago fala sobre essas distinções que a gente estabelece, às vezes, nas nossas reuniões. Então, a gente parte para isso. Mas veja, não é simplesmente, e aí que está o desafio, não é simplesmente congregar junto, se encontrar, mas é o permear-se, né? Como você fala da casca, né? Então, vamos pensar que é o permear-se mesmo. É participar dos sofrimentos uns dos outros com as nossas possibilidades de alívio, de justiça, de generosidade e também abrindo-se, porque muitas vezes a gente não se abre para esse cuidado do outro sobre nós, por também mesmo as lógicas de orgulho, né? Ninguém quer ser dependente, né? Todo mundo quer ser independente, mas também aceitar a dependência que nós temos uns dos outros, né? Essa necessidade de cooperação, porque se a gente não entender que a gente precisa de uma vida comunitária, ou seja, a gente é dependente de uma vida comunitária, a gente não vai conseguir viver comunidade mesmo. A gente vai dar uma volta e cair de novo na mesma lógica individualista, no qual eu sou o cara que sustenta todo mundo. Eu tenho uma comunidade, é a comunidade que eu sustento, porque eu sou o cara que põe ali, né? Mas não, essa permeabilidade que a gente tem na relação uns com os outros. Isso é muito importante. O sofrimento de todo mundo, o sofrimento de um na comunidade é o sofrimento de todo mundo. As lutas de um são as lutas de todo mundo. E esse é o grande desafio. Naquele livrinho, O Deus da Justiça, Justiça de Deus, lançado pela Ultimato, né? Capinha rosa e azul, né? Não sei, eu sou daltônico. Informação aí pra você. Informação.
Não sabia disso. Então, acho que você já me falou, agora que eu tô lembrando. Olha lá, o sofrimento dele que eu não permeei. Mas na verdade nem é um sofrimento, eu só não sei como é que é ser diferente, entendeu? Pra mim tá... Mas esse livro, ele tem um artigo lá, se não me engano é o da Ruth Padilha, que fala sobre a realidade de uma igreja no México, se não me engano, em que as pessoas todas iam pra lá e elas cultuavam, mas na hora de ir embora, cada um ia embora de maneiras muito diferentes. Alguns iam embora de transporte público numa condição muito complicada, porque ia pra lugares muito perigosos, outros entravam nos seus carros e iam embora para regiões muito, né? Então assim, até o sair da igreja era uma coisa, era uma realidade de vida completamente diferente. Então, quanto mais a gente se aprofunda nesse nosso relacionamento, mais a gente compreende quais são os valores que devem nos reger para um bem comunitário e para o alívio dos sofrimentos e para um rico que ri, chorar com o que chora, né? Boa. Então, eu vejo muita possibilidade nisso, mas tem muitos desafios nisso também, porque a gente às vezes quer só... Eu participo lá, eu sirvo, eu tenho meu cargo, né? E não tenho essa vivência mesmo de permear, né? No mundo que a gente vive agora, sem ser outros mundos possíveis, né? Uhum. Mas nessa realidade, isso é o mínimo, né? É a gente desafiar o conforto de um individualismo aí que... com essa convivência cada vez mais profunda uns com os outros. Né? Sim. Assim, seria muito interessante se a gente tivesse a capacidade, como cristãos, pensar em universos possíveis, né, que são críticas mais sistêmicas e tal, só que o que nós estamos fazendo aqui é pensar numa ética que é individual, né, não que ela seja individual, que ela é só pra mim, mas é uma ética que atinge primeiramente a nossa motivação enquanto indivíduos para uma outra lógica de vida, né, porque é aí que nossa participação, digamos assim, ela se dá de forma concreta, né? Ela começa, pelo menos. Por que ela começa? Porque ao você estará informado de outras coisas. A gente tem um problema muito sério hoje na democracia, que é um problema de informação, né? E afinal de contas, qual que é o que é que me informa? Eu consumo o quê? Carta Capital, Jovem Pan, né? Da onde que vem as informações? É o grupo do Zap tal ou tal? Essas pessoas, qual é a minha bolha no Twitter e tal? E tem uma série de questões aí pra gente discutir sobre isso. Mas tem a realidade palpável. Tem a realidade das relações. A igreja tem essa comunidade que, como ela é baseada em outras coisas, infelizmente, ela perdeu um pouco desse potencial, mas ele ainda existe. Ela desafia essas outras formas de comunidade que a gente vai naturalizando, como as pessoas do mesmo extrato social, as pessoas do mesmo tipo de atividade, as pessoas da mesma idade, as pessoas de uma mesma identidade racial, de gênero. E a igreja desafia essas coisas, ela tem que desafiar porque ela coloca todo mundo junto ali. Sim. E aí quando eu tô ali, aí eu acho que tem esse elemento interessante, que é o elemento da própria oração e da intercessão. Quando eu vejo um irmão, por exemplo, que está lutando com uma condição de saúde e ele ora e ele clama a Deus, e ele pede numa reunião de oração, olha, ora por isso, para que liberem lá, para que me chamem para cirurgia ali pelo SUS. Eu penso, puxa, a gente precisa melhorar o sistema de saúde. Eu não dependo disso, eu pago o meu particular, mas eu tô vendo que isso atinge pessoas que eu não sentiria na minha pele. E eu sinto porque é um corpo só, né? Então não é só juntar dinheiro e falar, vamos pagar. Porque você vai pagar pra aquele, mas você tá sentindo a injustiça que atinge um monte de gente que não tem comunidade, que não tem gente pra ajudar. E você fala, a gente precisa melhorar esse sistema de saúde pra todo mundo, né? E não ajudar só essa pessoa, entendeu? Perfeito. Então, esse permear que eu tô falando, que é nas coisas mais religiosas possíveis. Que a gente tá junto no mesmo lugar pra adorar, que a gente tá orando junto e ouvindo os pedidos uns dos outros, que a gente tá vendo a gratidão uns dos outros, que a gente tá caminhando juntos nisso, e aí isso vai orientar até o nosso voto, porque aí quando você agora percebeu isso, você fala, cara, o cara que tá falando ali, não, porque o sistema de saúde, não sei o que lá e tal, você fala, não, ele não sabe qual é que é, eu sei, porque eu tô caminhando com esse irmão, eu tenho uma informação aqui, eu ampliei a minha experiência na sociedade, incluindo nela uma coisa que nem é do meu corpo pessoal, mas é do corpo de Cristo. E isso me dá uma perspectiva que me ajuda a buscar soluções melhores para todo mundo, né? Então é quase que um microcosmos, né? De uma realidade democrática mais ampla, né? Então... Perfeito. Não, e isso é muito interessante, porque uma afinidade de noções
conceituais, digamos assim, que a fé cristã e o ideal democrático tem, é uma lógica de coletividade, né? Que é muito interessante como o cristianismo, ele não se apropria disso tanto quanto ele deveria. Porque, cara, só pensar no centro do Novo Testamento, a ideia de que Jesus é a cabeça e nós somos o corpo de Cristo, né? Essa ideia de que nós todos fazemos parte de um mesmo corpo, ela tem que nos levar a pensar as nossas atitudes, as nossas motivações, as nossas, enfim, qualquer coisa, aspirações, né, de sucesso, de trabalho e tal, a pensar a partir dessa noção mais coletiva. Caso contrário, nós estamos meio que não discernindo o corpo, né? Pensando aqui em 1 Coríntios 11, né? É quase que um modo contrário de ver a ação eucarística da igreja, né? Ou a participação eucarística da igreja. Então, acho que isso, cara, pode mesmo nos ajudar, seja para efeitos mais imediatos ou efeitos mais, digamos assim, remotos, né? Exatamente. Porque tem tem umas questões, os problemas da sociedade que eles só podem ser resolvidos de maneiras mais amplas, coletivas, não tem jeito, né? Para mim, o mais claro que a gente pode falar sobre isso é a questão da ambiental mesmo, né? Sim. A questão ambiental não tem como. Só tomando banhos mais curtos, né? Não vou resolver. Andando menos de carro, trocando combustível fóssil por outra coisa, não vai resolver. A gente precisa de limites, de regulação, de acordos internacionais. É uma política muito ampla. E isso vai passar pelas nossas escolhas de voto, vai passar pela nossa participação democrática na política institucional. Existem outras questões assim que eu vou me privar de abordá-las aqui para não esticar muito, mas que a gente vai entender melhor participando dessa forma uns com os outros, né? E olhando para essa lógica que você falou do corpo, para essa lógica coletiva que a gente tem dentro do Novo Testamento e da Bíblia toda, né? Inclusive, outra coisa muito interessante, a lei, ela era bastante anticapitalista, né? Pelo menos antiliberal, né? Sim. Porque ela botava bastante limite na exploração da propriedade privada. Ela botava, olha, se alguém entrar na sua plantação para pegar coisa para comer, você tem que deixar. Ele vai pegar, agora ele não pode levar sacola, que é para encher e vender lá fora. Não, ele pega, leva e come. As bordas do campo lá você não colhe, deixa para os viajantes pegarem. Bota muitos limites. A cada 7 anos você não vai plantar, você vai deixar ali para o que Deus der. Ela bota muitos limites nessa exploração econômica da propriedade privada, justamente porque o lucro não é o fim da vida humana. Ele não é o objetivo da vida humana. Isso está muito claro nas Escrituras e é por isso que eu acho que a Bíblia dá suporte crítico suficiente para a gente, pelo menos, desconfiar do que a gente naturaliza. Talvez ela não dê, certamente ela não dá toda uma lógica de sociedade distinta. Ela não chega a esse ponto. Mas certamente ela coloca elementos que nos faz questionar um monte de formas como a gente naturaliza injustiças, assim como ela era suficiente para criticar, por exemplo, outros sistemas, né? Como a servidão, como o feudalismo, como qualquer outro sistema nesse sentido, né? Cara, então, só acho que para amarrar isso que você falou, um modo talvez de dizer a mesma coisa, mas repetindo aqui de outro modo, é dizer assim que, veja, é importantíssimo que a gente elabore aqui críticas mais amplas, né? E leituras mais amplas da nossa sociedade. Agora, existe uma questão de capital moral que precisa ser criada. Capital moral que eu tô fazendo referência literalmente ao livro do Royal Kuiper, não é o Abraham Kuyper, tá? O Royal Kuiper e nem é parente, escreve de outro jeito. Isso, eles só são holandeses, não são neocalvinistas, né? Mas a questão é que o Royal Kuiper, ele escreveu um livro que está traduzido para o português, né? Chama Capital Moral. E nesse livro ele fala sobre a criação dessas disposições na própria sociedade civil que, digamos assim, prepara o terreno para a mudança conjuntural. Olha aí. Entendeu? Então, assim, cara, não é possível a gente pensar, sabe, numa, sei lá, vamos pensar aqui numa revolução, sabe, que muda tudo e tal, do dia pra noite. Tá, mas e no outro dia? Como é que as pessoas vão se comportar em relação àquele novo sistema instaurado, sabe? Essa disposição moral, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser construída. É um capital moral a ser construído. E a gente tá aqui contribuindo um pouquinho pra isso. É o que a gente deve fazer, né? Exatamente. Exato. E contribuir para uma democracia mais forte, né? Esse é o negócio, né? Muito bom, é isso aí. Legal, hein, cara? Além do Kuiper, você quer
recomendar outra coisa aí? Quero recomendar Byung-Chul Han. Olha, ó. Sabe por quê? Porque eu acho que tudo que a gente falou aqui tem o fundo de Byung-Chul Han, né? A gente pensar na crítica ao neoliberalismo, mas isso conectado à nossa realidade de hiperprodução, sabe? De performance, né? De comparação. A gente tá pensando aqui, sei lá, em Sociedade do Cansaço, mas a gente tá pensando também no enxame, né? Pensando em tecnologia. A gente também tá pensando em Favor Fechar os Olhos, né? Que é um livro maravilhoso que eu amo, do Byung-Chul Han, né? Eu adoro esse livro. Eu amo esse livro. E outros mais. Você quer citar mais algum? Que acho que tem vários que vão tratar desse tema. Infocracia eu gosto bastante. Sociedade da Transparência, acho que é um livro que muito bom. Fala muito desse esvaziamento de uma reflexão política por uma certa visão de transparência despolitizada, né? Que leva a gente a naturalizar o neoliberalismo, né? Sim. Acho que eu ficaria com esses dois aí. Legal. Então tá bom. Além dos que você sugeriu, né? Perfeito. Muito bem. Tem um filme que faz muito tempo que eu não assisto, mas eu tenho pensado muito nele. Eu vou ter que pesquisar o nome dele aqui, porque eu só lembro o nome dele em inglês. É a segunda vez que eu faço isso. Tá vendo aí? Tá vendo? Tá vendo aí? Só sabe as coisas em inglês. Comenta aí, dá um hate pro Amor por Contrato. Já assistiu esse filme, não? Não. Ele não tem nenhum streaming, cara. Vocês vão ter que procurar. Não, ele tem pra comprar na Prime Video, né? Você pode comprar. Não é um filme maravilhoso, é um filme que nasce com uma proposta de ser uma espécie de comédia romântica e tal. Mas, ele é um filme de 2009, certo? Então, ele é anterior a esse tipo de vivência de redes sociais que a gente tem atualmente, né? Essa revolução atual que a gente tem, já existia a rede social, tudo, mas não dessa maneira. E ele em inglês ele chama de Jonases, né? Que são os Jones, né? A família Jones. Lembrou do filme que é? Não? É uma família, tá? Que inclusive é com a Demi Moore e o David Duchovny. Legal. O David Duchovny, do Arquivo X. Arquivo X. Ah, sim. Olha E eles são os pais de uma família, tem lá 2 filhos, né? Amber Heard lá, que teve o julgamento lá do Johnny Depp. Né? E eles são uma família, o pai, a mãe, um menino e uma menina, que se muda para um condomínio de altíssimo padrão nos Estados Unidos. E eles, na verdade, eles não são uma família real. Eles são atores contratados por uma agência que faz um marketing de influência. Eles são a família perfeita, que se ama, bonitões e tal, e eles usam os produtos que eles querem divulgar entre os mais ricos de todos. Então as pessoas vão lá, ele vai jogar golfe no clube de golfe, as pessoas falam, que taco é esse? Não, esse taco não sei o que lá e tal. Aí todo mundo começa a comprar o taco dele, ela começa a falar das roupas, compra as roupas, e os meninos vão pra escola e começa a influenciar tudo. E é muito louco como isso virou a nossa experiência geral. Todo mundo virou os Jones. E isso antecede essa coisa, porque, na verdade, os influencers hoje são absolutamente isso, só que num ambiente digital, em vez de ser num ambiente físico ali, né? Então, eu acho que ajuda a gente a pensar um pouco em como a gente naturalizou certas questões de consumo, né? Eu acho esse filme uma proposta interessante. O filme não é um filme político, crítico, nada disso. Mas só esse conceito, eu acho legal. Um conceito legal. Gostei demais, boa indicação, fiquei curioso pra assistir. É isso aí. Não é um filme maravilhoso não, já vou dizendo de cara, tá? Não, tem problema, tá bom. Sem indicação sua, eu vou dar uma atenção lá. Acho que pra gente encerrar, a gente pode falar do Substack, né? Vamos lá, falar do Substack. Inclusive, ajude-nos nisso, né? Exatamente. Já que nós estamos falando aqui tanto Partilhe. sobre como a lógica, né, de ter só pra si mesmo é equivocado, você pode, de alguma forma, nos ajudar aqui também. Fala aí, Cacau, pra nós sobre o Substack. Eu não sei direito como funciona, mas você vai lá no Substack, vai ter um link aí em algum lugar. Vai. Você entra lá e se inscreve, você pode nos ajudar a fazer essas coisas todas aqui, né? A conseguir pagar equipamento, pagar edição, tudo isso, né? E você também pode ser um membro fundador ainda da... Boa. Não é por tempo, né? Não, qualquer você pode ser um fundador lá, tá bom? Vai ser o pai fundador, a mãe fundador do seu cantinho de internet pra falar sobre fé, sociedade e democracia. Exatamente. Tem ali possibilidades de quantidade diferente que você pode contribuir, qualquer possibilidade aí já ajuda a gente a manter esse nosso trabalho aqui. E se a pessoa se inscrever só
só para receber a nossa newsletter, ela recebe já o podcast o dia que for lançado. Então já é legal também, né? É isso aí. Mesmo que não tenha contribuição financeira. E curte aí, compartilha aí pra chegar mais longe, pra gente ampliar essa nossa conversa. Comenta aí também, né? Esse é um tema meio... Vocês viram que sem que, né? Aquele início ali, o Thiago falou um monte, eu não falei quase nada, porque eu sei bem pouco comparado com ele sabe muito. E eu sei bem pouco, então você imagina como é que tá a situação aqui, né? Mas a gente ampliar essa nossa conversa aqui, inclusive com perspectivas diferentes, traz aí que será bem-vindo. Com respeito, tá bom? É isso aí. A gente não. Isso, vamos fazer na amizade, né? Na conversa. É isso aí. Então tá. Então até a próxima. Até a próxima. Valeu. Patá. Lambda. Esse é outro, né? Olá, tudo bem? Mais um episódio. Outro também, não tem? Olá. Tem? Não sei. Mas tá bom, pode ser também, né? Olá. Estamos... Vou começar de novo aqui. Jennifer. Na verdade, a fé pública devia ser Eu vou refazer. respeitável público.